Bem, pessoal, na aula de hoje a gente vai dar prosseguimento à parte de planimetria, certo? Que tem por objetivo estimar coordenadas E e N de pontos. Nesse caso específico, como é dentro da disciplina de topografia, o foco vai ser em utilizar a estação total para essa finalidade. Bem, então aqui é um exemplo, né, de uso da estação total para estimar coordenadas. Como já disse nas aulas anteriores, claro que se fosse possível utilizar, por exemplo, o RTK para finalidade de estimar coordenadas, seria muito mais rápido e muito mais simples. No entanto, em certas situações, como essa daqui, em que a gente tem a árvore, né, sobre os pontos, acaba dificultando um pouco o cálculo das coordenadas. O GPS acaba não funcionando sob as árvores. Então, nesse caso, a gente faz uso da estação total. Então aqui, como a gente pode perceber, a estação total ela fornece para a gente, né, fornece para a gente tanto ângulo, então aqui a gente tem aqui um exemplo do ângulo, né, de 45 graus, também fornece distância, que 90,635 metros. Então a estação total ela fornece para a gente ângulo e distância. Só que a gente vai perceber, a gente vai ver ao longo dessa aula, que o ângulo fornecido não é exatamente o azimuth, como aqui consta, né? Se fosse o azimuth, os cálculos, tudo ficaria muito mais simples, mas não é exatamente o azimuth que a estação total fornece diretamente, tá? Bem, então, pelo fato da estação total não fornecer diretamente para a gente coordenadas e tampouco os, o ângulo que ela fornece é orientado com relação ao norte, né, que seria justamente o azimuth. Então, qual que é o procedimento que a gente adota em campo? A gente estabelece dois marcos, então esses dois marcos de alguma forma a gente levanta com o receptor GPS, e aí a gente calcula as coordenadas, né, com o GPS, as coordenadas E e N desses marcos. Então são marcos, tem coordenadas conhecidas. Dadas as coordenadas desses marcos, a gente vai ter um azimuth de partida, que é justamente o ângulo que vai orientar todo o resto do levantamento. Então eu tenho o azimuth de partida, certo? A gente já aprendeu na aula anterior a calcular o azimuth, né, dadas as coordenadas do ponto A e do ponto B. Né? Nesse caso, né, de forma bem simples, né, a gente calcula o DE, certo? Que nada mais é do que o E do ponto B, nesse caso específico, 749016, menos o E do ponto A, 748916, nesse caso específico deu 100 metros, né, positivo, certo? E de modo similar, também a gente aplica esse mesmo procedimento para o N. Né? Então eu vou pegar o N do ponto B menos o N do ponto A, né? Dá uma diferença também de 100 metros, como a gente tem aqui, ok? E a partir do DN e do DE, a gente consegue calcular o azimuth, tá? Isso é feito de modo bem simples, utilizando a função arco tangente, que é o tangente a menos 1, de DE sobre DN. Né? Isso a gente fez exemplificando aqui no... Então, se eu tenho... Aqui eu vou ter o DE, que vai estar bem na frente, em vermelho. Eu vou ter o DN, que é aproximadamente em amarelo. Se eu pegar o
cateto oposto, que vai ser justamente o DE, certo? Está bem na frente desse ângulo, e dividir pelo DN, né, que é o cateto adjacente, que é o cateto que está ao lado aqui de amarelo, a gente consegue calcular via arco tangente o azimuth desse o azimuth de partida, certo? Nesse caso específico, como DE e DN é igual a 100 metros, se eu pegar 100 dividido por 100 vai dar 1, arco tangente de 1 vai dar 45 graus, ok? Bem, então chegamos numa situação prática. Então eu tenho o ponto A, ok? Tenho o ponto B, aqui eu tenho o ponto A, tenho o ponto B. São pontos que têm coordenadas conhecidas, estimadas com o GPS. Além disso, né, a partir das coordenadas do ponto A e do ponto B, a gente consegue calcular o azimuth de A para B, certo? Então essas são as informações que a gente tem que foram fornecidas pelo GPS as coordenadas e o azimuth a gente calculou. Tá? Em termos práticos, como que a gente vai fazer para estimar, né, aqui as coordenadas dos pontos do estacionamento, que no final é o que nos interessa, certo? Que é estimar essas 4 coordenadas do estacionamento, que seria ponto C, né? Aqui mais acima a gente vai ter o ponto D e por fim o ponto F. Então a ideia é a gente, dadas as coordenadas desses dois marcos A e B, a gente estimar as coordenadas dos pontos C, D, E e F. São esses indicados em verde, tá? Então, basicamente é isso que a gente quer chegar. Esse é o foco, tá? Bem, em termos práticos, com a estação total, antes de chegar nisso, né? Então, é muito simples, seria muito simples se a gente fosse lá com a estação total no ponto B e a gente olhasse lá na estação total o ponto C e a gente tivesse diretamente o azimuth de B para C, certo? Se eu conhecesse o azimuth de B para C e a distância de B para C, distância de B para C é a distância oriunda da estação total, certo? Então isso daqui realmente é dado diretamente pela estação total. Se além da distância de B para C eu tivesse o azimuth de B para C diretamente da estação total, o problema seria muito fácil, né? Bastaria a gente utilizar essas fórmulas aqui abaixo, né? Fazendo uso aqui dessas fórmulas aqui abaixo, conhecendo as coordenadas do ponto B que a gente tem aqui na tabela, certo? Então eu tenho aqui as coordenadas E e N do ponto B. Eu substituiria aqui essas coordenadas E e N, né, do ponto B aqui, certo? As coordenadas E do ponto B e a coordenada N do ponto B colocaria aqui. A distância de B para C vem da estação total, isso já é conhecido também. Se eu conhecesse o azimuth, bastaria calcular o seno ou o cosseno do azimuth e assim calcularia a coordenada E e N. Lembrando que o E sempre está relacionado com o seno e o N com o cosseno, certo? Então, conhecendo o azimuth, a distância e a coordenada do ponto B, E e N do ponto B, a gente conseguiria calcular a coordenada E e N do ponto C, que é o nosso ponto de interesse, certo? É o ponto que a gente quer mapear com o uso da estação total. Bem, e como que a gente faz, né, para ter esse azimuth, né? Como eu disse, com a estação total isso a gente não tem diretamente esse azimuth.
termos práticos, aqui ó, é só o exemplo, né, de cálculo de coordenada. Isso foi dado para vocês já em aulas anteriores, né, dada a coordenada do ponto, nesse caso específico, não mais A, B e C, né, mas sim das coordenadas do ponto 1, dado o azimuth, que é esse 45 graus, e dado para vocês também a distância, é possível utilizar essas fórmulas aqui embaixo, que são as mesmas mostradas no slide anterior, para calcular as coordenadas do ponto 2, dado o azimuth de distância, certo? Bem, uma situação prática, a gente tem isso, ponto A, ponto B, são marcos, estão até representados em triângulos, e o ponto C, um círculo, seria o nosso ponto de interesse, tá? Em termos práticos, a gente vai colocar a estação total no ponto B, a gente vai nivelar ela, depois a gente vai ver com detalhes em aula prática como proceder, muito parecido com o GPS, que a gente já conduziu em atividade prática. Esse ponto B, nesse caso específico, eu vou chamar de ponto estação, que seria o ponto onde está a estação total. Vou colocar o prisma no ponto A. Esse ponto A é meu ponto de ré, certo? Seria o outro ponto do mar, um outro ponto, seria um marco. Vou, com a estação total, medir ângulo e distância, certo? No ponto A. Feito isso, a gente vai com o prisma, pode ser o mesmo ou outro, caso tenha dois prismas. Vou no ponto C, que é o meu ponto de interesse. Esse ponto C eu vou chamar de ponto avante, que seria o ponto na frente, certo? Com a estação total, vou girar o equipamento. De modo similar, também vou medir ângulo de distância no ponto C, certo? Bem, em nenhum momento aqui a gente calculou azimuth com a estação total. Na verdade, com a estação total, a gente calcula esse ângulo aqui que a gente chama de ângulo horizontal, tá? Então não fornece direto para a gente o azimuth. Esse ângulo horizontal, o que é esse ângulo horizontal? Em topografia, só em termos de nomenclatura, adotada pelo Veiga, esse ângulo horizontal a gente chama de alfa, tá? Que seria esse ângulo aqui, a gente chama ângulo alfa. Então muito parecido, aqui só a disposição dos pontos que está um pouquinho diferente. Eu tenho o ponto A, que é o meu ponto a ré, ponto B, que é o meu ponto estação, e meu ponto C, que é o meu ponto de interesse, que é o ponto avante. Com a estação total, eu coloco ela no ponto B, miro aqui no ponto A e faço a medida de ângulo. É possível, né, quando mirar aqui no prisma do ponto A, a gente zerar o ângulo, falar, ó, o ângulo aqui é igual a zero, tá? Então é possível a gente fazer isso com a estação total. Então medimos um ângulo aqui, vamos supor que deu zero, esse ângulo. O próximo passo é a gente mirar no ponto C, tá? Que é o nosso ponto avante, tá? Então, depois de realizada a leitura no ponto A, a gente vai fazer a leitura do ângulo e distância do ponto C. Então, supondo aqui que deu um ângulo, quando eu fiz essa leitura no ponto C, deu um ângulo de 55 graus, tá? Então, se no ponto A tinha dado 0 graus e no ponto C 55 graus, quer dizer que esse meu ângulo alfa, certo? Vai ser igual a 55 graus. Esse ângulo alfa, ele é um ângulo, a
gente fala que é um ângulo horizontal, e esse ângulo é um ângulo contado no sentido horário. É um ângulo horizontal contado no sentido horário. Então, partindo do ponto A para o ponto C, tá? Então, esse ângulo é um ângulo horizontal e aí, além disso, ele tem por característica de ser um ângulo horário. Então, no sentido do relógio, é um ângulo horário que a gente fala, tá? Então, esse é o ângulo alfa. Bem, por algum motivo, a estação total não permite com que você zere a leitura aqui no ponto A. Vamos imaginar que você fez a leitura aqui e deu 20 graus, certo? Aí quando você vai mirar no ponto C, a leitura aqui vai dar 75 graus. Então se eu pegar 75 graus e lá deu 20, 75 menos 20, o ângulo horizontal alfa também dá 55 graus do mesmo jeito. Entenderam? Se aqui deu 100 graus, aqui no ponto C vai dar 155 graus. Se eu pegar 155 menos 100, vai dar 55 graus do mesmo jeito. Então, meu ângulo alfa, ele nesse caso, né, que eu exemplifiquei, vai depender ou não, se você zerar ou não a estação total no ponto A ré, que nesse caso é o ponto A, tá bom? Bem, vamos agora para o nosso caso específico, para a gente entender. Então, aqui a gente tem o ponto A, temos o ponto B, então com a estação total no ponto B, certo? Aqui a gente tem estação total no ponto B, vou dar ré no meu ponto A e vante no ponto C, tá? Então se eu pegar aqui ré no ponto A e vante no ponto C, o meu ângulo horizontal é esse alfa aqui, certo? Que é exatamente no sentido horário, tá? Então vai ser esse ângulo exatamente no sentido horário, certo? Que foi aquele ângulo que eu mostrei previamente, tá? Bem, só que esse ângulo para a gente acaba não resolvendo muita coisa, né? Porque ele não vai permitir com que a gente calcule as coordenadas do ponto C. Então, para calcular as coordenadas do ponto C, o que a gente vai ter que fazer? Então, aqui a gente tem aproximadamente o norte. A gente vai ter que ter esse ângulo aqui. Né? E esse ângulo a gente chama de azimuth, tá? Então é nosso azimuth, tá? Então a gente vai precisar ter esse azimuth e também conhecendo a distância aqui do ponto B para o ponto C, dado o azimuth de distância, a gente vai conseguir com a coordenada do ponto C, tá? Mas a estação total fornece para a gente apenas o alfa, tá? Essa é a situação. Então, como que a gente faz para, dado o alfa, o azimuth de A para B, a gente calcular o azimuth de B para C, tá? Que é o próximo passo, tá? Que é justamente esse daqui, que é o nosso objetivo da próxima aula, tá? Nessa aula a ideia era mais simplificar para vocês, mas a gente precisa conhecer o azimuth de B para C, dado o alfa, e o azimuth de A para B, tá? Porque assim a gente diretamente, conhecendo o azimuth de B para C e a distância de B para C, a gente consegue utilizar essa fórmula aqui e calcular as coordenadas do ponto C, tá? E é claro, depois isso pode ser replicado para os demais pontos.
Bem, eu acho que basicamente era isso que eu gostaria de abordar na aula de hoje, ok? Até mais.